acredita que a interação direta e o contato humano são essenciais para as relações dos adolescentes? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, mais um episódio aqui para vocês. E olha, gente, hoje a gente está num lugar mais do que especial. Nós somos professoras aqui, né, Elisa? Antes de apresentar o nosso convidado, a gente está numa livraria. E aí o coração bate mais forte quando a gente está numa livraria, né? Então a gente não pode deixar de falar. Agradecer já parceiraço nosso aqui, Livraria Leitura. Depois a gente vai deixar o @ aqui para vocês conferirem. E nesse episódio a gente tem um convidado, gente, sensacional, nosso amigo querido Dani Borelli. Dani, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Poliana, Elisa, que muito prazer. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né, para a gente conversar esse tema que é tão importante, né, sobre a adolescência, né, um tema que acredito que a gente possa, né, trazer um clareamento. Com certeza, vai. Para os pais, né, para as pessoas que procuram. Realmente, porque é um tema bem importante pra gente falar. Sim, eu tenho certeza disso. E olha, a apresentação do Dani, gente, nada mais do que um psicólogo com foco em psicoterapia psicanalítica. Dani, conta já pra gente logo de cara aí a sua formação. Claro, então, eu trabalho assim numa linha, né, porque eu sou psicólogo, né? Eu sou formado em psicologia, né, mas eu atuo sobre a perspectiva psicanalítica, né, que é uma abordagem da psicologia, né, que a gente enxerga o ser humano, né, ali pela perspectiva mais do inconsciente, né, a gente tenta entender, né, e tenta trabalhar nas sessões, né, com um ponto de vista mais voltado ali, né, para o inconsciente, né, é a escola, né, a abordagem que eu escolhi trabalhar, né, a maneira que eu gosto de olhar para o ser humano, né, e é um pouco diferente até, né, porque hoje em dia a gente vê bastante, né, não sei o quanto vocês já consumiram, né, de podcasts até, né, a respeito, mas a galera hoje, né, tanto amigos, profissionais, vão um pouco mais para a área da comportamental, né, legal. O que eu assisto, o que eu consumo, né, de pessoal, né, os psicólogos que vão em podcast, a maioria hoje, né, até colegas que se formaram comigo, né, o pessoal escolheu ir um pouco mais para comportamental. Hoje em dia, né, eu atendo bastante o público adolescente, né, é o público que eu mais atendo, inclusive, né, desde que eu me formei foi o público que eu escolhi, né, estou me especializando, escolhi trabalhar mais com tanto adolescentes e jovens, né, e na clínica, pelo menos que é a área que eu atuo, né, porque eu não atuo hoje em dia em nenhuma área sem ser área clínica, né, é um privilégio, assim, a posição que eu tô. Eu gosto de pensar dessa maneira, né? É um privilégio a posição que eu tô, porque a gente pode acompanhar a pessoa, né, de um ponto de vista, ali a gente consegue acompanhar a pessoa com um olhar diferente, né, do que normalmente a gente está acostumado a ver no dia a dia, né? Esse olhar clínico que a gente tem, né, que acredito que seja um pouco diferente do que... Então, necessário. Acredito que seja um pouco diferente até do que vocês que são formadas, né, e já atuaram em escolas, né? Acho que é um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver, e a maneira como vocês olham, né? E eu acredito que a gente até pode se complementar aqui, com né? certeza. Porque o olhar ele é um pouco diferente, né? A gente consegue observar é um olhar mais profundo. Apesar de muitos adolescentes, jovens ou qualquer público-alvo, eles acabam reproduzindo na clínica o que eles reproduzem, né, na vida cotidiana, só que o olhar é outro. Pude ver isso um pouco na área clínica, né, o abismo que existe entre as gerações hoje em dia, né, que antigamente não existia, né, porque às vezes os pais sabiam, né, o que os filhos estavam fazendo na internet, quer dizer, o que os pais sabiam, né, que os filhos estavam fazendo na rua, hoje eles não sabem o que muitas vezes os filhos estão fazendo na internet, né? Então, e eu percebo, né, que existem muitos pais, né, pessoas que não estão sabendo lidar, né, não estão sabendo acompanhar, eu acho que não estão sabendo tomar ali algumas medidas que deveriam ser tomadas, deveriam ser assim, importantes da gente pensar a respeito, né? Não sei se vocês já pensaram sobre, né, mas antigamente
até a criação dos filhos era muito diferente de como é hoje, né? Sim, com certeza. E antes, a gente, pelo menos, do que a gente estuda, né, do que a gente ouve falar também, eu acho até bem irônico, né, porque antigamente a criança, ela não era protegida da maneira que ela é hoje, né, e os pais a todo momento queriam saber onde o filho estava, né. Hoje eu não vejo mais muito isso, né. Hoje eu vejo, né, eu acho comum aparecer, né, já tive contato com pais que acabam protegendo muito os filhos de coisas que eu acho que eles não deveriam proteger tanto, né? Acabam super protegendo na infância, né? E na adolescência, muitas vezes, né, quando o filho começa a ter contato com rede social, né, com conteúdos, eu percebo que alguns pais têm dificuldade de acompanhar, né? Eu não sei se em alguns casos pode ser talvez um descuido, né, nesse sentido, né, de não entender, e o perigo, ele tá tão quanto na rua esse perigo na internet, né? Até mais. Porque parece que as famílias não estão percebendo que na internet tem perigo, sim. Sim, e muito, né? Muito. E um dos fatores principais, né, pelo que eu venho estudando, acompanhando os meus adolescentes, os meus alunos, né, Poliana, os nossos alunos, eles estão muito inseridos nessa rede social, a esse mundo, e o que vem acarretando as questões emocionais, né? Eles acabam se fechando para esse mundo e os pais, como você disse, Daniel, eles não estão conseguindo lidar com tudo isso. E você teria alguma dica, alguma orientação para esses pais que estão lidando com esses adolescentes e nós também, né? A gente pode pensar junto, né, no sentido que é sempre bom a gente conseguir acompanhar, né, tanto as crianças como os adolescentes, né, a gente tomar o maior cuidado possível, entender qual conteúdo eles estão consumindo, né, eu acho que isso é um cuidado muito importante, né, que realmente todas as famílias, não só pessoas, né, porque não só os pais, né, mas todos nós, né, tanto na área clínica, tanto na área escolar, né, a gente tem que tomar realmente muito cuidado, né, com o que as crianças, com o que os adolescentes eles estão consumindo, porque isso é um dos maiores problemas, né, porque muitos deles podem ser inseridos em universos, né, que eles não sabem lidar, às vezes algum tipo de ódio é alimentado na mente deles, Bullying. né, bullying, e aí os exemplos vão ao infinito, assim, né. E eu escutei esses dias na internet de um influencer que é muito fácil mudar de um joguinho simples, lúdico, para um conteúdo inadequado dentro da internet, sim, né? Sim. Então, às vezes, a gente está achando que está deixando o nosso filho num joguinho ali inocente e daí um pouco, rapidamente, muda para um conteúdo que não é para ele, né? Então, por isso a é um necessidade, perigo, né, dos pais estarem atentos, né, aos conteúdos. Só que daí entra também a questão, né, os pais, essa proteção dos pais, eles acabam sendo interpretados pelos adolescentes como uma invasão dos pais, da privacidade deles. E, Daniel, o que você poderia nos orientar quanto a isso? Porque hoje eu sou mãe, e eu não sou mãe ainda de uma adolescente, acompanho a Poliana sim, né? Do Felipe que vem aí desenvolvendo. E eu vejo que é uma dificuldade das famílias em lidar com isso e não invadir o espaço dessas crianças, desses adolescentes. Sim, então eu acredito que a primeira coisa que a gente podia pensar realmente como que a gente se importa e como que a gente faz um acompanhamento, né? E eu não falo no sentido de tentar controlar absolutamente tudo, né, o que a pessoa consome, tudo que a pessoa faz, né? Porque eu acho importante também a gente olhar por um lado de que a gente tem que ensinar eles, né, o que consumir e ensinar, né, o que eles podem ou não fazer, de repente, né, não no sentido de proibir absolutamente tudo, né? Porque senão muitos deles às vezes podem acabar ficando isolados, né? Eu já conversei com pais sobre isso, né? De como que a gente acompanha, como que a gente comunica, o que a gente tenta entender, né? Qual que é o conteúdo que às vezes a criança ou o adolescente está consumindo, né? E eu acho interessante, né? Em vez de proibir, né? Ensinar e ter paciência, né? Conseguir filtrar às vezes o que o adolescente consome,
né? O que o adolescente está ali assistindo, muitas vezes, interagindo, né? Eu acho que é legal a gente conseguir fazer, de certa forma, uma filtragem. Esse olhar é essencial. E você sabe, Dani, que a gente não podia deixar de mencionar a série tão famosa que ficou aí nas redes, que retratou ali tão fielmente, com uma potência tão grande, as angústias dos adolescentes. Né? E ali a gente acompanha a história de um adolescente que vivenciou ali especificamente uma situação. E no seu site, Dani, você descreve com uma maestria assim, maravilhoso como foi, né, destacar pontos importantes dessa série. Né? Explique pra gente um pouco mais como foi, né, colocar esses destaques no seu site e o que você sentiu quando assistiu essa série. Você Ela gerou muita polêmica. Com um adolescente, gerou muita polêmica, muitos comentários nas redes, recortes, né, do adolescente ali passando pela situação que ele viveu. Então, assim, conta pra gente, né, em relação a essas angústias. Eu acho que essa série, primeiro que ela veio num momento muito importante, essencial realmente, né? E o jeito que ela repercutiu foi também, eu achei bem importante, né? Muitas pessoas falando sobre, finalmente, né? Porque eu acho que o melhor é a gente conseguir falar sobre, e não encobrir o que está acontecendo. Sim. Né? Então, ela veio num momento essencial. Porque acontece, né? Mais do que a gente imagina. Mais do que a gente imagina. E uma coisa que eu achei muito importante que a série aponta também é que está sujeito a acontecer, né, com qualquer pessoa, né, com pais amorosos, com pais cuidadosos, né, porque uma coisa importante que a série mostra é que o menino, né, que passa por aquela situação, né, ele não tinha nenhum transtorno mental, não tinha nenhuma alteração patológica, né? Ele era uma criança, um adolescente comum, né? Assim, cresceu em um lar amoroso, cresceu em um lar que cuidou, né? Só que o que acontece com ele, né? É algo que todos os pais, acredito que hoje, podem estar sujeitos a passar, né? Se não tiverem o cuidado, né? O olhar atencioso, né, que eu acho que hoje as pessoas precisam ter, né? Até porque eles passam por uma fase, né, essa fase da adolescência é uma fase muito importante, né, para a criação da identidade deles, né, com a identificação. E os adolescentes, eles estão desenvolvendo essa autonomia e eles acham que eles podem decidir as coisas, justamente porque eles estão muito conectados, é um excesso de informação e muitas vezes eles precisam ser ouvidos, né? Eles precisam de atenção, de acolhimento, que eu acho que faz a diferença aí nesse desenvolvimento tão acelerado. Sim, porque às vezes a gente vê casas em que os adolescentes estão acompanhados, mas estão sozinhos, né? Eles estão ali com pais presentes, mas eles não estão sendo acolhidos nas suas emoções, nas suas necessidades. E aí é o estar acompanhado, mas estar sozinho, né? Então, tá acompanhado só simbolicamente. Se aprofundar, né? Aos sentimentos, o que você está sentindo, ó, filho, senta aqui, como foi o seu dia. Muitos pais acabam não questionando, né? Como foi seu dia entre seus amigos, os professores, a escola. E uma coisa que vocês falaram que é bem importante, né? Eu já ouvi isso na clínica e eu até ia perguntar para vocês também que vocês têm essa experiência escolar, porque a gente atua em conjunto muitas vezes com o colégio, né? A gente é muito importante para nós entender o ambiente no qual o adolescente ele está inserido, né? Ali o que acontece no colégio, como que o colégio muitas vezes enxerga ele, né? Porque já recebi pais falando que em casa tem um comportamento e no colégio o outro completamente oposto, né? E às vezes a gente atua em conjunto com os colégios, né? A escola precisa ouvir os pais e os adolescentes, trabalhar em conjunto, em parceria, né? Uma grande parceria, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, né? Mas eu já recebi assim pais que falam: nossa, eu não faço ideia do que está acontecendo com meu filho, né? Eu trouxe ele aqui, né? Para fazer terapia. Resolve aí, né? Já aconteceu bastante, né? Já apareceu bastante para mim
né? E aí quando você pergunta, muitas vezes, né, do que os pais, eles, né, o que eles observam, o que eles estão percebendo, muitas vezes eles não sabem falar. E quando você pergunta, às vezes, né, o que o filho gosta de fazer, né, às vezes qual conteúdo o filho gosta de consumir, muitos também não sabem falar. Falam, não sei, só sei que ele joga. Só sei que ele assiste uns vídeos lá. Né? Sabe, Dani, quando eu ouço você dizer que a família não conhece o seu próprio filho, eu penso um pouco nas famílias que estão ali na escola, já na educação infantil, porque não sabe as preferências, não sabe os gostos da criança. Terceirizam esse cuidado. Exato, né? Terceirizam, exatamente. A criança tem um monte de babá, tem babá para ir pro judô, tem babá para ir pro inglês, tem babá para dar janta, né? E isso é muito sério. E aí, o que acontece? Começa já lá na educação infantil e vem chegando, e aí vai chegar subindo, lá com você, né? Um adolescente com algumas angústias, alguns problemas emocionais, que a família nem conhece, nem sabe quem é. Então, a escola a gente vê isso sim, a gente vê e é muito sério, né? Eu acho que hoje a gente precisa debater sim sobre isso, em fazer com que as famílias olhem para os seus filhos, né? E quando você fala assim, nossa, não sabe nem o que ele está jogando, mas não sabe nem que jogo que gosta. E a gente, né? Se assusta, né, Poliana? Acompanhando um adolescente, uma criança, assim, quando a gente precisa dessa parceria das famílias, que a gente senta para conversar, para entender um pouquinho como que é em casa, e a família traz, eu não sei o que ele gosta, eu não sei que jogo que é, eu não sei, é verdade, olha, porque pai, mãe, ele trouxe aqui para nós tais informações, isso realmente acontece? Eu não sei. Gente, realmente, nós ficamos chocadas com essa postura. Porque é tão necessário esse olhar familiar e as crianças, desde educação infantil, adolescência e adultos também, eles precisam dessa atenção. Sim, e assim, chegam às vezes para fazer reunião com a gente na escola, né, e nós convocamos por uma determinada situação, e aí não sabe que essa situação estava acontecendo, não sabe nem o que o filho está fazendo dentro da escola, né? Então, muitas vezes a gente fica numa saia justa. Muito, muito. Então a situação ela é muito mais grave, muito mais séria, né? Do olhar que a família está colocando sobre o seu filho. Porque ter um filho, Dani, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu acho que as pessoas se esqueceram disso. É muito fácil terceirizar, é muito fácil, eu coloco em aulas de tudo quanto é coisa, né? Mas qual é a minha responsabilidade enquanto mãe, enquanto família? Sim. Eu sou responsável por essa criança, né? Eu sou responsável por esse adolescente. E o que ele está fazendo? E eu vou ser responsável, se eu não cuidar agora, pelo que ele vai fazer enquanto adulto. Pois é. E aí fica aquele adulto difícil de lidar, adulto que não é comprometido profissionalmente, não consegue socializar, ter amigos. Fica aquela pessoa que quando chega, né, as pessoas falam, nossa, chegou, porque não tem essa habilidade aí com o social. Então não é só pra mim que acaba aparecendo isso, né? Acho que vocês devem ver bastante, né? Com certeza. Essa questão da terceirização da culpa. Com certeza. Né? Assim, eu acho que em todos os ambientes, talvez isso possa estar presente, né? Da pessoa sempre achar que a culpa não é dela. Né? É sempre do colégio, do psicólogo, né? Todo mundo, menos dela, né? Da família, menos da família, da mãe, do pai. Né? E eles empurram isso para nós, muitas vezes, né? Às vezes, os pais acabam empurrando, né? Tanto para nós, profissionais da área da saúde, no geral, né? Acredito que fazem esse movimento com os colégios, né? E muitas vezes, quando o colégio, eu já também, apareceu muitos para mim, né? Muitas vezes, quando o colégio faz algum apontamento, né? Fala, olha, aqui tá dando problema, o que tá acontecendo, né? Muitas vezes os pais questionam, né? Assim, eu já... Não, meu filho jamais, né? Meu filho não faz isso, né? Então, não acredito. Eu acho que essa conscientização, né, é muito importante para os pais, né? Dos pais realmente conseguirem perceber, conseguirem refletir. Né? O que você acha, Dani? O que a gente pode fazer a mais? Como educadoras, como mães, família,
que a gente pode, além de um olhar muito cuidadoso, ter uma participação mais, assim, efetiva. É de justamente os pais, eles tentarem privar os filhos, né, de conversas um pouco mais difíceis, né, de conversas às vezes que envolvam, né, os pais, eles apontarem para o adolescente algo, né, que ele está fazendo que não está legal, ou tentar entender um pouco mais do mundo dele. Eu vejo que os pais, eles não estão trazendo os filhos para perto, né? Em vez de tentar privar ele não vai entender esse tipo de conversa, ele não é adulto ainda, ele não vai entender, né? Eu vou privar ele disso, né? Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer é justamente trazer eles mais para perto, tentar, né, educar nesse sentido. O diálogo, né? Através do diálogo, né? Mostrar para eles, né, que o que eles estão fazendo, né? Porque acho que você questionar uma pessoa é uma das melhores formas que a gente pode fazer de realmente clarear alguma coisa para ela, sabe? É isso que você fala, Dani, é tão importante para qualquer faixa etária, né? Não só para adolescentes, é verdade. Porque às vezes crianças menores, né? Se a gente doa um pouquinho do nosso tempo para explicar algo para aquela criança, tudo muda. Claro que adequando a faixa etária sempre, né? Mas com o cuidado de explicar as situações, os fatos, né? Eu acho que o que você traz tem assim uma potência tão grande que quebra um pouco os tabus em relação a não precisar conversar. Eu não preciso conversar com a criança, ela é mais um copo que tá ali na mesa. Ela não vai entender. Não vai entender. Eu não preciso conversar com o adolescente, que ele tá lá no quarto dele mesmo, então tá tudo certo, né? Sim. Então, é romper barreiras e atravessar essas barreiras para levar, sim, o diálogo dentro das casas. Né? Isso é tão importante quanto lavar roupa, quanto, né, tomar um café, não é verdade? É o que falta, o diálogo, a participação, o acolhimento. Vamos jantar juntos, hoje vamos sair juntos. E através desses momentos a gente consegue resgatar tantas coisas que às vezes são pequenas ali no dia a dia, mas que faz toda a diferença. O acolhimento, Poliana, que você disse, é essencial. Às vezes a gente está perdendo entre os dedos dos nossos filhos, até mesmo outras relações, como casal, né? A gente precisa desse acolhimento. Por falta de diálogo, às vezes. De diálogo. Isso faz toda a diferença realmente. Ô Dani, você tem um espaço, né, Dani, físico, em que você atende lá os seus pacientes. Sim. Qual a faixa etária, Dani, desses adolescentes? Eu tô com um menino de 11 anos, né, meu filho. 11 anos não, ou então a partir de 14, 13, qual que é a faixa? Tem uma faixa limite ou você atende conforme a demanda? Como que funciona? Gente, eu gosto de atender, né, conforme a demanda, mas, né, para mim, pelo menos, aparece mais adolescentes dos 13 aos 18 ali, né? É a faixa etária que mais aparece. Antes disso, é um pouco mais difícil de aparecer e depois também. Né? Até porque quando a pessoa faz 18 anos, né, e os pais, eles legalmente não são mais responsáveis por ele, por mais que eles ainda possam levar pro atendimento, né, muitas das vezes eu não tenho mais aquele diálogo, aquele acompanhamento com os pais que normalmente eu tenho com adolescentes que têm menos de 18 anos. Né? Então isso também faz uma diferença no processo terapêutico e como que a gente acompanha a pessoa. Né? Então a faixa etária ali que eu acabo atendendo mais o público é realmente de 12, 13 até 17, 18 anos, mais ou menos. E quando uma família te procura, Dani, primeiro conversa com você faz uma anamnese, como funciona o seu processo de atendimento, ou primeiro você atende o adolescente, como que é? O primeiro contato, assim, a primeira sessão eu sempre gosto de fazer com os pais, né? Eu sempre gosto de entender um pouco mais a visão dos pais, né, do que eles vêm percebendo, né, a respeito do adolescente. Né? É um contato, né, a primeira sessão assim, com os pais é uma das mais importantes. Né, eu penso, né, entender um pouco mais dos pais para depois, às vezes, a gente poder entender os adolescentes. E trabalhar com eles é o máximo, assim, é um público muito, assim, muitas sessões é muito divertido. Assim, eles são muito engraçados.
é um público que é muito gostoso de trabalhar. Assim, E né? sempre foi assim, Dani? Essa procura, essa demanda? Ou você sente que vem aumentando? 2020 era de uma forma, agora de outra. O que você observa? É que cada vez mais está aumentando realmente a demanda para atendimentos a adolescentes, né? Os pais, eles ficaram um pouco mais abertos a isso, e os adolescentes também, né? Assim, uma coisa que é muito legal é que eu recebo adolescentes na clínica, né? Que são muito dispostos e muito abertos para o trabalho terapêutico, né? E a gente estuda que antigamente não era dessa maneira, né? Antigamente os adolescentes eram muito fechados, era muito difícil trabalhar com eles, eles não queriam ir. Quando chegavam lá no consultório ou na clínica, muitas vezes não queriam entrar na sala, né? Então a gente ouve, né, que antigamente era realmente muito diferente, e o público que eu trabalho hoje em dia é um público muito aberto, é um público tipo assim, eu nunca, sem brincadeira, até hoje eu nunca tive assim uma demanda de algum adolescente parecida com o perfil que era antigamente, né? E muitos dos adolescentes que aparecem para mim, né, às vezes eles falam, olha, eu que pedi para meus pais procurarem um psicólogo, eu que pedi, né, assim... porque eu acho que a informação está chegando cada vez mais rápido, né? A necessidade do nosso dia a dia, os profissionais acompanhando, e a gente percebe que a terapia, o acompanhamento psicológico, ele é muito importante, né, para o ser humano, para continuar se desenvolvendo. Então, provavelmente deve ser por isso, pelas informações que a gente vem recebendo. E as pessoas, as informações e as pessoas cada vez mais se abrindo a se cuidar, a entender os seus pensamentos, as suas emoções, que é muito importante cuidar. Com certeza. As pessoas, elas ficaram mais abertas a isso. Sim. Realmente, né? Antes, a gente... Até hoje brincam comigo, né? Falando que terapia é coisa de louco, né? Assim, que a gente só louco faz, né? Eu não sou louco, eu não preciso, né? Exatamente. Então, as pessoas acabam interpretando um pouco errado, né? Essa questão do processo terapêutico, né? E não é só para quem é louco, de fato, né? Eu acho que isso já está sendo desmistificado. Eu né? acho também. Só que é importante os pais entenderem, eu sempre explico para eles, por isso que também a primeira sessão é importante, para a gente poder explicar para os pais como que vai funcionar o acompanhamento, né, que é realmente uma posição de escuta na qual a gente está, né, de entender a angústia, né, que o adolescente ele está passando, né, ou a criança, ou o jovem, ou o adulto, qualquer pessoa, né, qualquer indivíduo, o processo terapêutico ele é igual, né, a gente realmente, a linha que eu trabalho, né, é uma posição privilegiada, como eu falei, né, que a gente está, de poder ouvir, de poder acolher, né, de poder entender a pessoa como um indivíduo ali completamente singular e subjetivo, né, que tem ali as próprias questões e que cada caso é um caso absolutamente único, né, isso que faz, eu acho que o nosso trabalho ele também ser ele é muito recompensador, né, ele é muito... valioso. Ele é muito valioso, assim, porque cada caso é assim, absolutamente único, né? Se você atende 20 casos de depressão, assim, ou ansiedade, cada caso vai ser absolutamente diferente, né? Pelo menos é a linha que eu escolhi seguir, é a maneira que eu gosto de olhar, né? Assim, e é muito bacana realmente os pais, eles hoje estarem mais abertos ao trabalho, né? Tanto os adolescentes, os jovens, quanto os pais, né? Mesmo eu recebendo pais que falam, eu nunca procurei por terapia, né? Primeira vez que eu tô vindo aqui, primeira vez que eu procuro por um psicólogo, né? Mas a gente vê que eles são muito dispostos, eles são muito abertos, né? E isso facilita demais o trabalho, né? Assim, eu acredito que, não sei se é só da minha experiência, né? Não sei se outros profissionais vão ter essa mesma percepção que eu, né? Mas eu pelo menos vejo dessa forma. Perfeito. Dani, a gente ficaria aqui longo tempo aí conversando, ouvindo você, mas a gente precisa encerrar aí o nosso episódio, que foi maravilhoso, né? Contribuições incríveis aí dessa área que é tão importante, né? E a gente quer agradecer, nós trouxemos uma lembrança para você, viu, Dani? Muito obrigado. Gratidão mesmo, agradecer demais. A gente sabe que o tempo é valioso.
você deve ter uma agenda imensa, né? Abriu aí o seu espaço pra gente conversar, né? A agenda. Então, é sempre motivo de gratidão imensa poder estar aqui com você, viu? Não, de verdade, o prazer foi todo meu. É um prazer estar aqui conversando com vocês, né, nesse tema que é tão importante. Né, o máximo que a gente conseguir realmente levar para os pais, né, para as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, que se interessam, né, querem estar acompanhando, querem estar por dentro. Né? Assim, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Né? Muito obrigado pelo convite. É nosso. Deixa o site, gente, se vocês quiserem dar uma olhada, né, eu posto conteúdos quase que semanalmente ali a respeito de vivências assim do cotidiano do ponto de vista da psicanálise, né? Eu falo sobre adolescência, falo sobre assim, todas as faixas etárias basicamente, apesar do meu público ser voltado para adolescência, mas se vocês quiserem dar uma olhada, segue lá danielborelli.com.br. Maravilha, gente. Sigam lá, entrem. Esse site está incrível, viu, Dani? Parabenizá-lo aqui, porque, olha, imagens bacanas, uma escrita muito fluida, não é? Obrigado. Muito gostoso de te ver lá, viu? Muita gratidão mesmo. Gente, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo um prazer. Pelo convite de poder estar aqui. Foi um prazer conversar com vocês. E a gente encerra mais um episódio nessa noite maravilhosa aqui na Leitura, Livraria Leitura. Já entre no site aí também, nas redes sociais da Leitura, confira aí novos lançamentos. E aqui fica o nosso agradecimento por ceder pra gente esse espaço incrível para mais um episódio do Pode Educar. Beijo, até o próximo. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.